Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um estacionamento no local. Vou compartilhar dicas práticas e passo a passo para que você possa criar um espaço funcional e organizado, ideal para otimizar o uso da sua área. Vamos falar sobre o planejamento, os materiais necessários e algumas soluções criativas para garantir que seu estacionamento atenda às suas necessidades. Fiquem comigo e vamos transformar esse espaço juntos. O espaço de estacionamento pode ser feito mesmo em uma pequena parcela. É importante que a chegada seja conveniente, que o local tenha uma superfície dura e não acumule pocas. Vamos lhe dizer como planejar e fazer um estacionamento em um terreno rural. Escolha de um local no terreno. As opções para a localização do estacionamento no terreno são apenas duas, na entrada ou perto da casa. E se o terreno for pequeno, então uma, entre a casa e a entrada. Há dois aspectos a serem considerados ao localizar o estacionamento na entrada, e é importante que o carro estacionado nele não interfira. No livre acesso ao terreno e na circulação nele melhor não colocar a vaga de estacionamento perto de prédios e telhados inclinados. Pois a neve que sai do telhado transformará a vaga de estacionamento em um monte de neve, e os pingentes de gelo podem danificar o carro. O carro pode ser estacionado paralelamente ou perpendicularmente à linha do portão. Mas, em qualquer caso, a largura e a configuração da entrada de automóveis devem ser tais que você tenha a oportunidade de dar a volta. Ao entrar na vaga de estacionamento. Localização da plataforma de estacionamento paralela à linha do portão. Essa configuração permite estacionar o carro sem bloquear o acesso ao pátio e dar a volta ao entrar ou sair do pátio. Dimensões da área de estacionamento. A largura dos carros de passeio modernos é de 1,7 a 1,8 metros e o comprimento é de 4,2 a 4,8 metros. O tamanho ideal de uma vaga de estacionamento para um carro é de 3x6 metros, para dois carros, 5x6 metros ou 5x5 metros, se houver pouco espaço no terreno. Nesse caso, é possível entrar e sair livremente do carro, contorná-lo por todos os lados e abrir o porta-malas. Requisitos básicos para o terreno. Para garantir que o local seja durável e não precise de manutenção e reparos, siga as regras a seguir. O solo deve ter uma base sólida. Para que não se formem sulcos durante a entrada e saída repetidas do carro. A superfície deve ser horizontal, mas com uma ligeira diminuição de altura, 1 cm por 1 metro, do centro para as bordas longitudinais do local. Dessa forma, a água do degelo e da chuva escorrerá mais rapidamente e o carro não rolará se você deixá-lo em ponto morto. Ou se esquecer de acionar o freio de mão. A plataforma em si deve ser elevada de 5 a 10 centímetros acima do nível do solo para evitar pocas na chuva e no derretimento da neve. Escolha de materiais. Um estacionamento e uma base densa e nivelada feita de areia ou pedra britada. Ele pode ser coberto com concreto, asfalto, pedra britada, lajes de pavimentação ou gramado. Areia de construção 50 kg pedra britada com fração de granito de 5 a 20 mm 50 kg asfalto frio 25 kg lajes de pavimentação B. 2, P. 6B tijolos de pavimentação 100x 200x 60 mm areia. Esse é o material mais econômico para paisagismo. Gracas ao aterro de areia, e possível remover diferenças significativas de altura. Para nivelar o local e elevar a vaga de estacionamento, a camada superior de solo solto geralmente é removida e uma almofada de areia densamente compactada ou mistura de areia e cascalho, CSGS, e colocada. Você obtém uma base drenada sobre a qual não haverá pocas. Sergei Gorbachev. Para criar um colchão de areia, escolha areia de pedreira, com argila e pedras pequenas, e em vez de areia pura e ensaboada. De rio, que usada para fazer argamassas de concreto, ela bate melhor. A espessura da almofada de areia depende das diferenças de altura que você tem e do tipo de solo do seu terreno. Se o solo for arenoso e pedregoso, basta remover a camada de vegetação e nivelar o local espalhando uma camada de 15 a 20 cm de areia ou CBC. Para evitar que a areia se espalhe e se misture com o solo úmido por baixo, um geotextil é colocado por baixo.
Geotextil Litex Pro 200 gramas por metro quadrado perfurado com agulha 2,1 multiplicação 25 m Geotextil 150 gramas por metro quadrado termoligado 1,6 multiplicação 50 m Geotextil Getex 250 gramas por metro quadrado perfurado. Com agulha 2 multiplicação 25 m. Se o solo do terreno for constituído de turfa ou argila viscosa, não será possível dispensar uma escavadeira. Você terá de escavar a escavação até as camadas duras do solo e preenche-la completamente com areia, em várias camadas de 40 a 50 cm, socando cuidadosamente cada camada com uma placa vibratoria. Pedra britada ou pavimento de pedra britada é a maneira mais fácil e rápida de fazer um estacionamento. Ele pode suportar não apenas carros, mas também maquinário pesado. A pedra britada de granito ou calcário é usada com mais frequência na construção de um estacionamento. O granito pode suportar cargas pesadas, inclusive de caminhões. A pedra britada de calcário não é tão forte, mas absorve bem a umidade e, sob cargas regulares, pode desmoronar e cair, formando uma superfície dura. A pedra britada pode ser usada como base e como acabamento. Ela é despejada e nivelada em 2 ou 3 etapas, da primeira camada e de pedra britada de uma fração grossa segunda, mais fina terceira. Se você decidir usar a pedra britada como superfície de acabamento, peneirada, pedra britada até virar pó de pedra. Após as primeiras chuvas, a peneira preenche o espaço entre as pedras maiores, formando uma crosta densa. A peneiração de entulho de granito rosa pode ser um revestimento decorativo, geralmente usado em caminhos de parques. Cobertura com granito peneirado. Fonte: Walter Space Gardens. Co. Única desvantagem das calcadas de pedra britada é que, com o tempo, com o uso frequente do local, a superfície de pedra britada desenvolverá um sulco. Mas a superfície fácil de ser reparada, adicione pedra britada às depressões e ao nivelamento. Concreto e o tipo mais confiável de acabamento para plataformas de veículos pesados. Ele é usado sobre uma base niveladora feita de areia e pedra britada ou uma mistura de pedra britada e areia. Uma superfície concretada e resistente e durável, pode suportar cargas pesadas, requer pouca manutenção e é fácil de limpar. Para concretar a base, ao redor do perímetro do futuro local, faça uma forma removível com uma placa de umidade natural, dentro do local, organize uma estrutura de reforço de metal e, em seguida, despeje-a com argamassa de concreto e nivelamento. Disposição de uma plataforma de concreto. Fonte: Wolvenhouse. Se houver um misturador de concreto, a solução de concreto para despejar o local pode ser preparada de forma independente, com cimento, areia e pedra britada. Se isso não for possível, você pode encomendar concreto pronto. Para que o revestimento dure mais e não fique empoeirado, é aconselhável cobrir o local acabado com um primer para concreto. 100 tábuas 25x 100x 6000 mm grau 1-2 de madeiras macias reforço 10 mm 2,9 metros corrugado a 500 cimento M400 D20 100 segundo ASH 32,5 50 kg. Misturador de concreto Miter 206 0,65 kW 200 litros Krebs Reinforced Primer para penetração profunda 10 litros. As desvantagens de um local concretado são a complexidade do trabalho de preparação e a baixa capacidade de manutenção. Se a base for mal preparada, o local poderá ficar inclinado e será quase impossível consertá-lo, apenas quebra-lo e colocá-lo novamente. E se o concreto for de baixa qualidade, o revestimento rachar e também terá de ser refeito. Em áreas com alto nível de água subterrânea, não se deve fazer um local concretado quando o solo congela sob a influência das forças da geada, ele pode se inclinar. Asfalto e um revestimento de acabamento duro, durável e barato que é resistente a flutuações de temperatura. Para colocá-lo, é necessária toda uma frota de equipamentos rodoviários, portanto, é melhor fazer um local asfaltado ao mesmo tempo em que se trabalha na organização e no reparo das estradas em sua área. Você pode cobrir o estacionamento com asfalto frio ou com migalhas de asfalto, que são obtidas ao remover as superfícies de estradas antigas. Mas esse tipo de revestimento é inferior ao asfalto em termos de durabilidade, resistência a cargas e aparência.
O asfalto frio ou as migalhas de asfalto são colocados somente em uma superfície de pedra britada nivelada, espalhados em uma camada de 8 a 10 centímetros e compactados com uma placa vibratoria ou rolo compactador. Devido ao betume, que faz parte do asfalto, em clima quente, a camada superior derretera, as migalhas se unirão e o pavimento ficará duro. O processo pode ser acelerado aquecendo-se o asfalto recém-colocado com um maçarico a gás para telhados. Se o nível do lençol freático estiver alto no inverno, os pavimentos de asfalto, assim como o concreto, podem inchar com a geada, formar ondas e aparecer buracos em sua superfície. Para reparar o pavimento, você pode preencher os buracos com pedra britada, colocar asfalto frio sobre ele e compactá-lo. É possível não fazer remendos e asfaltar toda a superfície. No entanto, para que o asfalto fique perfeitamente uniforme, você precisará de máquinas rodoviárias. Lajes de pavimentação. As lajotas de formato pequeno ou grande cobrem os estacionamentos apenas para carros se elas não são projetadas para uso intensivo e estacionamento de máquinas pesadas. Os ladrilhos são colocados em uma base de pedra britada ou areia. Um estacionamento coberto com lajotas de pequeno formato do tipo paving stone. Fonte: Shutterstock. Com o substrato de areia deve ser completamente compactado sob ladrilhos de formato pequeno, como o paving stone. No verão, esse substrato não causará nenhum problema. No entanto, no outono chuvoso ou no início da primavera, quando o solo está saturado de umidade, esse revestimento pode flutuar sob o peso do carro. Os ladrilhos terão de ser removidos e completamente recolocados. Ao colocar ladrilhos de grande formato, não é necessário pavimentar todo o local, você pode colocar fileiras de ladrilhos somente onde o carro ficará parado. Com o tempo, os ladrilhos podem ficar recuados ou desalojados, mas a pavimentação pode ser reparada. Para fazer isso, remova os ladrilhos, espalhe areia e coloque-os de volta no lugar. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como fazer um estacionamento no local. Esperamos que as dicas e orientações apresentadas tenham sido úteis para você. Lembre-se de planejar bem o espaço, considerar a segurança e a acessibilidade, e seguir as normas locais. Com um bom planejamento, seu estacionamento pode se tornar um grande diferencial. Obrigado por assistir e até a próxima!